Quinta-feira, 11 de outubro. Hoje o Cidade Alerta Londrina vai falar de um assunto que é tabu para muita gente. O abuso sexual de crianças e adolescentes. Você sabia que aqui em Londrina há um caso desses registrado todos os dias? Essa é uma realidade que está mais perto do que muita gente imagina. Geralmente, os abusadores têm a confiança da família, têm a confiança da criança, do adolescente. Em muitos casos, eles são da própria família. E hoje, na véspera do Dia das Crianças, nós queremos colocar esse assunto em discussão. Nós preparamos uma reportagem especial. Eu quero que você e sua família acompanhem. E eu quero que você participe comigo. O que é que você pensa a respeito desse assunto? O que é que leva alguém a sentir tara, vontade, desejo por um menor de idade, por uma simples criança? O que é que leva monstros, como alguns que foram presos este ano aqui em Londrina, a se aproveitarem de seres inocentes? Estão aí apenas para nos iluminar, apenas para deixar este mundo com mais amor. As imagens que você vai ver são impressionantes, mas eu repito, é um assunto que precisa ser discutido, é um alerta que precisa ser dado. E mais, como conversar com uma criança? Como conversar com seu filho, com a sua filha, para saber se ele não está sendo vítima de um crime assim? A partir de agora, a reportagem é de Daiane Enz, as imagens de Eliandro Piva. Enche a tela do Cidade Alerta Londrina. Olhe bem para este homem. Para a família, ele era considerado como um avô, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Porém, a mãe da menina, de 12 anos, percebeu as mudanças no comportamento da filha e descobriu que a criança era estuprada por ele. Ainda esperando pela prisão do criminoso que está foragido, a mulher falou com a nossa equipe por telefone e contou o sofrimento ao descobrir toda a verdade. Ninguém acreditava, então na hora que eu comecei a gritar, xingá-lo, porque eu queria matá-lo, né? A minha vontade era essa. Aí ele pegou tudo e conseguiu fugir. Durmo, é uma coisa assim, eu acordo pensando, eu deito pensando. Outro caso chocante aconteceu em Apucarana, em outubro do ano passado. A mãe da menina, de 13 anos, também percebeu que a filha estava infeliz, calada. Depois de uma conversa, a adolescente contou que era abusada há anos e que o agressor estava dentro de casa, o próprio pai. Ele chegou a oferecer dinheiro para manter relações sexuais com a filha e comprar o silêncio dela. Geralmente acontecia na casa dele, às vezes num sítio que ele trabalha, dia de domingo. Muitas vezes, mais vezes mesmo na casa dele. E às vezes, várias vezes então? Sim, daí depois da relação sexual, ele falava assim, não é pra contar pra ninguém. Ele falava, brigando comigo. Eu falei assim, e se eu falar? Daí eu falei assim, eu vou atrás de você, te mato e ainda assumo com seu irmãozinho. O homem de 45 anos foi preso assim que os crimes foram confirmados pelo IML. Às vezes eu até pensava, será que ele é meu pai mesmo? Porque às vezes assim, o pai fazendo isso com a filha não é certo, né? Nunca vi isso. Um estudo recente do governo federal apontou que aproximadamente 527 mil pessoas são vítimas de abuso sexual no Brasil todos os anos. Mas esse número pode ser ainda maior. Estimativas apontam que apenas 3 em cada 10 vítimas denunciam os crimes. Todos os meses, o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Crimes, o NUCRIA, registra 25 casos de estupros, ou seja, quase um por dia. E em quase 100% dos crimes, os agressores são pessoas muito próximas das vítimas. Abusador sexual não tem cara.
a gente vê que é muito comum os familiares falarem eu não desconfiava, eu nunca desconfiei. A maioria dos casos são pessoas próximas, é comum que sejam familiares, padrastos, avós, existem casos, principalmente do sexo masculino. Então isso é o mais comum, às vezes professores, mas o mais comum mesmo é alguém do núcleo familiar. E a gente precisa ter em mente que, embora a gente tenha um número elevado de casos, esse número ainda é uma subnotificação. A gente considera que existe um número muito maior de casos que não chegam ao nosso conhecimento. Então realmente é importante a gente tocar nesse tema, conversar com as crianças e manter esse diálogo aberto com elas. 70% das vítimas de estupros no Brasil são crianças e adolescentes. Um levantamento recente feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, aponta que em metade dessas ocorrências envolvendo menores de idade há um histórico de reincidência, ou seja, as vítimas foram abusadas mais de uma vez. E mais, 15% dessas ocorrências envolvem 2 ou mais agressores. Este psicólogo reforça que as consequências para as vítimas são devastadoras. Nessa fase, as crianças e os adolescentes estão em processo de formação da autoestima. Por isso, ficar atento às mudanças de comportamento é fundamental para identificar vítimas de estupro. Uma tarefa nada fácil. Vão se isolando, não querem mais ir nos lugares onde estão esses agressores, vão ficar com muito medo, né? Um pavor de ir nesses lugares, vão ficar, às vezes, com bastante agressividade. Se alguém encostar, qualquer pessoa, e às vezes um toque carinhoso, que não tem nenhuma intenção, má intenção, né? A criança vai reagir com uma certa brusquidão e com uma certa agressividade. Então, quando a gente vai vendo isso, uma criança que às vezes era tão falante, de repente, ela fica apagada, não fala mais nada, a gente pode saber que alguma coisa está acontecendo. Como geralmente as vítimas são coagidas e até ameaçadas pelos agressores, muitas preferem não contar nada a ninguém e sofrem caladas. A criança sabe quando ela se sente mal. A criança pode até não entender racionalmente o que está acontecendo, mas ela sabe, opa, e eu estou me sentindo desconfortável. Ela reconhece. E fala aí, quando você se sentir mal, achar estranho, me avisa. Avisa papai, avisa mamãe, avisa o vovô, vovó, quem estiver por perto. Porque assim a criança ela vai aprender a se defender. A polícia orienta que, desde sempre, os pais conversem com os filhos e ajam como verdadeiros guardiões da integridade física das crianças e adolescentes. Conversar sobre o que pode estar acontecendo, conversar sobre abuso sexual, o que significa, as partes do corpo onde a criança pode ser tocada, quem pode tocar na criança. Existem vários vídeos na internet explicando sobre abuso sexual numa linguagem acessível para as crianças, mostrar esses vídeos e manter sempre um diálogo, fazer com que a criança tenha essa confiança para relatar se ela estiver sofrendo algum tipo de violência. O que mais nos choca é que, assim como nenhum outro tipo de criminoso tem estampado na testa que ele é um assaltante, que ele é um assassino, que ele é um traficante, não há também na testa de nenhum desses homens que você viu aí escrito que ele é um abusador. Essas pessoas geralmente demonstram amor pela criança, carinho, são pessoas que se aproximam da família. E nesse momento, a mente deles parece estar agindo para buscar a próxima vítima.